O meu nome é Fernando da Silva Ribeiro. Data e local de nascimento? 20 de agosto de 1950. E onde é que nasceu? Nasci em Lagares de Felgueiras. Com quem vivia antes de ser mobilizado para a guerra? Os meus pais E o que é que eles faziam? faziam uma quinta, que era dos meus avós. Pá. Geriam a quinta? Os meus avós morreram, pá, e o meu pai ficou com a quinta. Pá. E tinha animais? Todos. Todos o quê? Todos os animais? Tipo, Tipo de animais? sim. E um cavalo muito meiguinho, pá. E pode descrever mais que tipo de animais é que tinham na quinta? O que é que eles faziam na quinta? Cabras, galinhas, galos, era tudo que era de animais. E tratava deles? Tratavam eles deles, dos animais? Sim. E tínhamos tudo, bois, pá. E o senhor estudou? Sim, fiz a 4ª classe, que era obrigatório. E teve alguma ocupação, alguma profissão antes de ir para a guerra? Antes de ser mobilizado? Sim. Trabalhava na tecelagem. É. Eu antes de vir para a tropa trabalhei. Pá. Por isso é que eu tenho uma reforma civil. E para que ex-colónia foi mobilizado e em que ano? E agora que já não me lembro. Mas foi para Angola, Moçambique ou Guiné? Moçambique? E não sabe o ano? Não. Esqueci, tenho aqui o... E lembra-se do dia em que recebeu a notificação de que iria para a guerra? Não. Assim, eu tentei, eu mais outro amigo meu, que era lá meu vizinho, não é? Tentamos fugir para a França antes, para não ir para a tropa. Fomos apanhados. E depois fomos apanhados, pronto, viemos para casa. Okay. Não sabe mais ou menos o dia e o mês? Não. Não se recorda? E depois, os dois, temos o recrutamento voluntário para ir para a tropa. Eu e mais ele. Até foi lá um senhor, amigo meu, que era da GNR ou da polícia. Ele meteu o requerimento para nós irmos voluntários, que é para depois vir depressa, para depois então não foi... começar a trabalhar. Mas depois recebemos uma carta em casa, dada do quartel, com um papel que tinha sido assinado pelos pais. Nós éramos menores. Que idade é que tinha? E não sei, mas éramos menores, pronto. E pá, uns 16 anos, mais ou menos. Não tinha 20? 16 ou 17. E então, que é para os pais autorizar, como éramos menores, não é? Mas nós não... E aquilo tinha sido enviado para o quartel. Mas nós não enviamos. Quer dizer, nem dissemos nada aos pais, porque sabíamos que eles que não iam assinar. Se nós não dissemos nada para meter o requerimento voluntário, não é? Eles automaticamente não assinavam. Nós ligámos para deitámos-lo fora e não ligámos nenhum. E depois, daí a pouco, o polícia GNR, que eu já não sei, acho que era GNR, meu amigo, até que ele meteu o requerimento, que a gente pediu para ele é que fez o requerimento, pediu-me, disse-me assim, Paulo Ribeiro, pá, tenho um mandado de captura, pá. Tens de te apresentar no quartel, senão tenho de te levar preso. Eu não quero, pá. Então eu apresentei-me no quartel. Depois cheguei lá, pá. Lá o gajo que estava lá no... já não me queria deixar sair. Depois é que chegou lá o oficial, disse, eu falei, lá, deixei aquilo, depois ele vem. Depois fui chamado para ir. Ok. E mas é que o meu colega também não foi chamado. Mas eu fui, pá. Não sei porquê, pá. E foram mobilizados mais rapazes do seu local de residência?
que eu saiba. Não sei. Só esse seu amigo? Esse não foi. Ah. Quer dizer, fizemos o requerimento juntos, veio para onde rasgámos, deitámos fora, já sabia que os pais que não assinavam, mas eu fui obrigado a ir, ele não. Agora, durante as vivências durante a guerra, que tipo de treino militar recebeu antes de partir para a guerra? Oi, muito. Tudo. Não que era necessário, tanta coisa. Mas aonde? Em que quartel? Acho que foi Espinho. Ok. Mas qual foi o seu posto? O que é que fazia? Era atirador? Era o quê? Fazia tudo, mas era armas pesadas, depois a bandeira era uma G3. E o treino militar era lidar com as armas? No quartel? Não, era tudo, era rastejar, era tudo, pá, aquilo é, o nosso coisa era, ele era do Ranger, que nos deu a instrução, pá. Aquilo, a rastejar era como uma cobra autêntica. E ele também dizia assim, olha, não exige que vocês façam aquilo que eu faço, porque tenho muito treino. Mas teve treino de armas? Também tivemos, pois, tudo. E então ele disse... Mas que tipo de armas é que eram? Era a G3, pá. E aprendeu a lidar com ela? A manejá-la? Então íamos no Jeep, o Jeep ia com velocidade, a gente mandava-se para o chão, pá, caía, enrolava e ficava logo pronto para disparar. Esse foi o seu treino? O nosso treino, claro, que nós fomos treinados para ir para ultramar, não é? E como é que foi a viagem? Para onde? A viagem para Moçambique? Complicada. O embarque foi de avião? Fomos de barco. Quanto tempo é que durou e como é que decorreu? Isso, o tempo não sei. Sei que o barco... Qual era o nome do barco, lembra-se? Não, mas era... O Vera Cruz? Era o melhor até, pá. Fomos de barco, ele ali entre a Guiné e Cabo Verde, está mais perto da Guiné do que Cabo Verde. Teve um rumbo no casco. Foi aquelas minas flutuantes. Depois estamos ali à deriva. Isso foi... Mas o meu colega até estávamos no bar, pá. Depois estavam lá embaixo no porão, pá, que é onde a gente dormia, não é? Vi cá para cima, o barco está a ir ao fundo, pá. E na hora deixou ir, pá. Vai aqui, pá, não sei o quê. Entretanto, pá, há um camarada que tenta e ia-se mandar para a água. E eu agarrei o gajo, não deixei o gajo mandar-se para a água. Digo, o que vais fazer para mandar-te? Olha ali os tubarões, pá. O que é que vais mandar-te para a água, pá? Tem calma, vamos até ao cimo do lado do barco, depois aí até que temos de ir para a água, pá. Depois correu tudo bem. Senão os tubarões lixavam-no. E o embarque cá em Lisboa, como é que foi? E então depois o barco teve ali até que viesse coisa para rebocar, um rebocador, que veio não era português, para rebocar nos fomos para Cabo Verde. Estivemos lá em Cabo Verde 8 dias, à espera de ir outro barco, buscando. Foi para lá o outro barco, que era o transportar animais, pá. Aquilo, o outro era de luxo. Aquilo era um barco de transportar animais, pá. Levou-nos para Moçambique. Ok. E o embarque cá em Lisboa? Alguém se foi despedir de si? Não, porque eu que não tinha família, pá. Então o embarque cá em Lisboa embarcou sozinho? Embarcámos, íamos poucos, pá. Ok. E o barco ia cheio, pá. E em que quartel ou base ficou quando chegou a Moçambique? Quartel? Quando chegou a Moçambique foi para uma base, para um quartel. Opa, foi em Maputo, pá. Foi na base em Maputo? Foi lá na zona dos Macondes, que era a zona pior que havia, pá. E ficou junto com alguns outros homens da sua terra? Não, era o grupo que a gente ia.
Não havia ninguém da sua terra? Não. E que funções ocupou quando lá chegou? Quais eram as suas funções? Andar no mato. Porque já treino na mão, pá. Nas picadas? Tudo. Foi uma mina. Foi uma mina. E quanto tempo é que esteve mobilizado? Lembra-se? 2 anos? 3, 4? Não, não tive tanto tempo. Não, que eu fui logo ferido. 1 ano? Nem isso, talvez. E esteve sempre no mesmo local? Sim. Esteve sempre no mesmo local? Fomos lá, fomos render uma companhia nossa, pá, que não perdoava a ninguém. Pá. Parecia que estava tudo minado. E nós fomos para a zona dos Macondas, que era a zona pior, não é? Dos gajos. Mas nós acabamos de fazer as pazes com eles, sem falar com eles, não é? Eles não atacavam, nós também não atacamos. O capitão da nossa companhia disse, não, eles não atacam, a gente também não ataca, isto é deles. E como é que foi a adaptação lá? Teve contato com o território, lá com os nativos, a paisagem, o clima, se era quente, se era frio, as línguas, a cultura? Opa, aquilo era tudo. Aquilo era frio, era calor, era animais por todos os lados. Pá. E teve contato com os nativos? Sim, então, em princípio, a gente quando ficava da noite no mato, porque às vezes tínhamos de ficar, não é? Os leões vinham dormir para a nossa beira. Pá. E os nativos, as pessoas de lá? Tinha contato com eles? Tínhamos, mas era pouco, a gente andava no mato, não é? Era só militares com militares. Pá. E militares nossos, de Portugal? Pois, claro. E o clima era quente, frio? É tudo. Era quente, era frio. Pá. E depois aquilo, a gente estava de noite, às vezes tínhamos de ficar no mato, que tinha tão um olho fechado, outro aberto. Pá. E a paisagem era o quê? Paisagem de quê? A paisagem onde vocês estavam? Havia árvores, arbustos? Havia tudo. Aquilo havia árvores e coisas, e capim. E ficavam a dormir lá no meio disso tudo? A gente ficava, muitas vezes ficava, pá. Porque não havia GPS para o mapa. A gente não conseguia coisa, ficámos. E como é que era a vivência cotidiana no quartel? Os horários, a rotina, a divisão de tarefas? Aquilo olha, que no quartel era bom. Como é que eram os horários? Levantavam-se a que horas? Deitavam-se a que horas? Isso, horário, tínhamos horário, mas já não sei, aquilo estava o serviço, outros não estavam, depois estavam sempre uns às entradas, não é? Eles estavam de serviço. E em serviço faziam o quê? Que é para não deixar entrar ninguém, pá. E vigiar os turnos. Então, e lá dentro o que é que faziam? Nós Dentro do quartel? jogávamos à bola, pá. Fazíamos tudo, divertíamos-nos. O resto não. E a divisão de tarefas? Cozinhar, limpar? Não éramos nós que cozinhávamos. Havia lá cozinheiros. E quem é que limpava? Eram vocês? Não. Eram os cozinheiros, havia lá uma cozinha e tudo, comíamos lá. Era lá feita a comida. E como é que contactava com a família em Portugal? É por cartas. Não é cartas, era gramas. A gente mandava, que era de borla. Uhum. Não era agora gramas, chamava outro nome qualquer, que eu já não me recordo. A gente mandava aquilo, é tudo de borla. E deixou namorada ou esposa em Portugal? Minha namorada. E correspondiam-se? Escreviam-se? Sim. E ela esperou por mim. Pá. Mas depois. Mas escrevia-lhe, muitas vezes? Você mandava. Não era o grama, era outro nome qualquer, que aquilo era de borla. A gente não pagava nada, não é? Que era a tropa que nos dava. A gente sofria, mandava aquilo e ia pelo correio. Pá. E teve uma madrinha de guerra? Mais do que uma. E como é que funcionava? Escreviam-nos cartas e não sei o que mais, a gente também escrevia. Pá.
E Por recebiam, acaso, e recebiam notícias de Portugal, sim. nesta troca? Era merdinha de guerra, pá. E o que é que elas lhe diziam? Muita coisa, pá. E que notícias é que elas vos diziam? Muitas coisas, a gente falava. Portugal, o que é que estava a acontecer? Sim, é. Como era a vossa alimentação? Tinham acesso à água? A vossa alimentação no quartel e no mato, como é que era? Não, era boa, pá. Era feita por cozinheiros mesmo. E como é que era o acesso à água? Também tínhamos. Tinham o quê? Água, não tínhamos problemas de nada, pá. E caçavam? Vocês caçavam, pescavam? Não. Não o quê? Não se podia, pá, porque um gajo tinha de andar sempre ali atento. Não podiam o quê? Pá, dava-se jeito. Mas não podiam o quê? Fazer nada disso. O gajo, quando andava no acampamento, nem andava com arma nem nada, porque os estavam de serviço. Não é os militares, não é? Nas barracas, não é? Não, ali, para não deixar entrar ninguém. Nem os animais, não é? E tinham assistência médica no quartel? Tinha. Como é que funcionava? Bem. Mas descreva. Era um médico, um enfermeiro, sempre precisavam? Era enfermeiro e médico. E como é que funcionava? Tinham um problema, chamavam-no e ele vinha? E quando foi... E estava sempre lá a chegar medicamentos, cada caixa, chegava lá um helicóptero cheio de caixas e injeções e comprimidos, a gente tinha de estar sempre a levar, não é? Que é para o mundo estar preparado para dos animais, não é? Porque os animais têm aquelas doenças e não sei o quê, a gente andava no meio deles, por isso tínhamos de estar em fila, pumba. E quando foi ferido, foi socorrido e evacuado por uma enfermeira paraquedista? Isso quando vim para cá. Lá não tinha lá enfermeiros. Só é que transportavam para cá é que era. Não fui porque não tinha, lá não havia enfermeiras paraquedistas lá no mato. E foi... Fui socorrido pelos meus colegas. Foi socorrido? Sim, porque o pé direito desapareceu-me logo. O sítio do tornozelo desapareceu. Mas o que é que aconteceu? Pisou uma mina? Foi. Foi o quê? O que é que aconteceu? Foi Explique. uma mina. E o que é que aconteceu? Porque nós íamos todos em fila, mas desviados uns dos outros, que se levantasse um mina atingir o outro. E punhamos sempre o pé na pegada do outro. E quando eu ia com o pé direito no ar, para me pôr na pegada do outro, o da frente parou. Parou e eu pus o pé direito a par do esquerdo, pisei a mina. Porque se ele não parasse, eu punha na pegada de... Eu não tinha pisado a mina. Podia pisar outro, não é? Porque nós tínhamos sempre na pegada do outro. E como é que foi o acidente? Pisou a mina e depois ficou sem a perna? Isso já passa logo queimado. Mas ainda ficou com a outra perna? Fiquei com a outra perna. Apanhou um trotilo no osso. Apanhou, não. Depois não fui logo evacuado. Estava perto do hospital. Já era 5 e tal da tarde, lá já ia começar a ser noite. O helicóptero já não podia levantar para me buscar. E depois foi o camarada da companhia, a gente chama-lhe burro de mato, que é o Animor, porque a gente chama-lhe burro de mato porque ele nunca fica rebocado em lado, ele nunca fica parado em lado nenhum, ele próprio reboca-se ele, pá. A gente por isso chamava-lhe burro de mato, pá, que é o Animor. Foi-me buscar. E demorou muito? Não demorou, mas foi ele sozinho, pá, até. Foi do acampamento para lá. E ele chegou à minha beira, pá, e disse assim: pá, tu vens sozinho, pá. Então vou sujeito a levar um tiro na cabeça, pá, não sei o quê, porque geralmente quando saía um condutor,
com o jipe, iam 2 militares com a arma, não é? Se houvesse um terrorista, atacava-eles a defender-se, não é? Mas quando o capitão coisa, ele já estava assim pela porta fora. Não esperou que fosse ninguém. E eu, como já estava lixado, disse: tu vais sozinho, pá, eu já estou lixado, já estou eu, pá. É pá, está claro, porque nós, é assim, nós os militares, é que não pensamos que vamos ficar aí buscar o camarada, não é? Porque isto na tropa aprende-se isso. Por isso é que agora faz falta a juventude ir à tropa. E foi necessária depois a evacuação para Portugal? Como é que aconteceu? Depois fui para o acampamento, cheguei ao acampamento, o médico, nosso médico, não gostava de mim. Passou, marimbou-se. Estiveram lá os 2 enfermeiros toda a noite comigo. Partas vezes com os olhos a ficar com os olhos em branco, a ir, não é? Eles é que me punham a funcionar. E aí depois? Ficou lá de noite e depois quando é que foi evacuado para o hospital? Só o outro dia, pá. E foi para que hospital? Fui para o hospital militar, lá. Em Maputo? Não, lá no Moçambique. É lá, mesmo o hospital militar que havia, não é? E depois, quando lá cheguei, estive muito tempo. Estava cheio de não sei o quê, de infecção. De estilhaços, sim. Infecção. O médico teve-me cortar as pernas por cima, as 2, para me safar, para eu não morrer. Não teve outra hipótese. Depois fui para outro hospital, também lá em Moçambique, mais sofisticado. Depois o médico não me disse a mim, me disse lá um colega meu que disse que eu se calhar já não chegava a ir a outro hospital. E depois esse meu amigo, o colega é que me disse. E eu por acaso cheguei lá vivo. E no outro hospital estava lá um médico que era do nosso batalhão. E lá o comandante do batalhão, que era muito ordinário, castigou-o. E eu dou baixo ao hospital. Porque queria que ele fosse para o mato. Eu disse: não vou, porque só vou quando o meu comandante for. Eu não sou obrigado a ir para o mato, sou obrigado quando o meu comandante sair para o mato, eu também vou. E ele deu baixo ao hospital. Depois o capitão telefonou: olha, que vai para fulano tal, que era eu, trata dele, pá. E ele falou lá com o chefe lá do hospital, que ele estava lá internado. Então, ele estava lá à minha espera, pá. Quando eu cheguei, pá. Eu, quando lá cheguei, com os olhos fechados, eu ouvi a voz dele, pá. Ouvi os olhos. Eu ia praticamente quase morto. Abri os olhos. Então, Ribeiro, pá, não sei o quê, pá, eu abri os olhos. Então, estás aqui, pá, estou aqui para olhar por ti, pá. Estava sempre à minha beira. Eu estava a levar suor e sangue. Uma vez ele foi à casa de banho. Quando ele chegou à minha beira, eu tinha tirado o sangue e o soro, pá. Estava com os olhos em branco. Então e depois foi evacuado para Portugal? Sim, e depois ele depois já não sei, quando saía lá, a vez que saía lá da minha beira, dizia ao enfermeiro para lá ficar à minha beira, para eu não estar sozinho. E depois, então, já estar tratada, então depois vim para cá. E veio como? De avião, de barco? Vim de avião. Foram umas... E aí foi acompanhado por uma enfermeira paraquedista ou não? Foram 2. Ou seja, quando de Moçambique para Portugal, sim, quem é que veio consigo no avião? Vieram essas paraquedistas, enfermeiras. E eram quantas? Eram 2. Que ali, aqui no lar até tem lá o... Coisa a dizer, não sei o quê, paraquedistas. E enfermeiras paraquedistas. De coragem e não sei o quê. E realmente não é nada, não tem nada a ver com essas daqui, da Cruz Vermelha. E foram daqui para lá. Mas eram impecáveis. Impecáveis como? Com nós, pá. Quando estavam lá mas o que é que elas faziam? No hospital. Andem a passear com a gente, pá. E depois as escolas,
Lá os alunos das escolas chamavam e lá para a nossa beira, para estar com a gente, e andava com a gente nas cadeiras e não sei o que mais. Isso, parecendo que não, ajudou-nos muito, não é? Estava sempre presentes à nossa beira. Pá. E como é que ocupavam os tempos livres lá na guerra? Era descansar, falar uns com os outros. Que tipo de atividades é que faziam? É jogar à bola, às vezes, jogar à bola, pá. Quando não estávamos, os que não estavam de serviço, não é? E como é que passavam os feriados e as festas? O Natal, a Páscoa, os aniversários? Isso não havia, pá. Para nós não havia nem Páscoa, nem Natal, não havia nada. E como é que era a guerra. E como é que eram os contactos com as pessoas de lá, dos nativos? Não tinha mesmo contacto nenhum, o vosso quartel? Com as pessoas que viviam lá, nas palhotas? Lá não havia palhota no nosso quartel. Não havia nativos lá fora? É só os militares. E contatavam com outros portugueses na zona em que estavam colocados? Era difícil, a gente às vezes só quando passávamos para os outros, não sei o quê, porque estávamos longe, não havia cá telemóvel, não havia... E quais as principais dificuldades que enfrentavam no vosso dia-a-dia? Aqui era a guerra. Está bem, mas as dificuldades, tipo o calor... Explique quais eram as dificuldades. A gente não tinha dificuldade, a gente estava preparado para isso. Porque a gente já ia praticamente quase preparado daqui, pá. Mas quais eram as dificuldades? Teve de sentir lá dificuldades? Não sentiu lá dificuldade nenhuma? Sede, fome, não gostou da comida? Não, a comida até era boa, pá. Era cozinheiros militares também. E no mato comia o quê? No mato? Comíamos nada. Não levavam aquela ração de combate? Levavam. Acho que sim. E como é que viveu a sua A participação? ração de combate, já nem me lembro o que era. Eram umas coisas... Enlatados? É. Como é que viveu a sua participação na guerra? Como é que vivi? Participação de quê? A participação, quando esteve lá, como é que viveu? Era bem disposto? Era alegre? Viveu, não gostava de estar lá? Que remédio. Era conflituoso? Era amigo dos outros? Isso aí, éramos tudo... Porque nós temos uma coisa que é a tropa, os militares, são preparados para ser camaradas uns dos outros. Sabe dizer que é camarada, não sabe? E existem outras memórias ou histórias... Que é o que faz falta à juventude agora. Porque quando a juventude era obrigada a ir meio ano à tropa, não era? Foi obrigatório. Portavam-se bem uns com os outros, não é? Iam para os cafés, bebiam uns copos e amigos, não sei. Agora matam-se uns aos outros. Porque deixaram de ir à tropa. E existem outras... Porque a tropa, pensando que não, ensina-nos. Mas o senhor já vai falar disso. Agora, existem outras memórias ou histórias que se passaram lá que gostaria de contar? Assim, coisas marcantes que tenham acontecido? Tanta coisa. Isso é... Uma, sei lá, pá. Aquilo, a gente ali... Estamos sempre naquela... Vai acontecer alguma hora, vai acontecer alguma coisa. Vamos morrer aqui, vamos morrer ali, pá. Porque uma guerra um gajo está sujeito lá, tanto está vivo como está morto. Daí um bocado. mas não tem assim nenhuma história que se tenha, que se lembre? São tanta coisa que isto até nem gosto de falar em guerra, pá. Okay. Porque só quem lá esteve é que sabe. É que só quem lá esteve é que sabe o que é uma guerra. Pá. E quando voltou para Portugal? Não se lembra do ano em que voltou? Não sei, já não me lembro. E quando regressou a Portugal e quando voltou a Portugal veio para onde? Veio para o hospital? Sim. Sim, o quê? Vim para o hospital. Quando veio de Moçambique? Sim, era na Estrela. Era no anexo? Na Estrela. No Hospital Militar da Estrela? Era na Estrela. E esteve lá muito tempo internado? Tive até ficar como deve ser. E foi muitos anos? Não.
E depois já estava bom, pá, pronto, já estava tudo, coisa, fui para o Nexo, não é? Porque estava sempre a vir deficientes de ultramar, não é? Porque não haviam camas. E como a gente já estava lá para o Nexo, também era um quartel que tinha acabado, não é? E depois do anexo para o lar militar. Fizeram o lar militar para nós, não podíamos ir para casa, não é? E vive lá desde essa altura? Sim, e depois de estar curado, é que fui para o anexo, que não podia ir para casa, porque a casa tinha degraus, meus pais não podiam subir os degraus. Já tinha idade, não é? Então fiquei. E depois do anexo, fizeram um lar militar para nós. E depois vim para o lar militar. E conseguiu encontrar emprego? Emprego onde? Quando foi para o lar militar e já estava a recuperar, arranjou um emprego depois? Qual era o seu emprego? No lar militar? Olha, trabalhei em relógios. Arranjar relógios. Depois deixei porque era preciso lupa para ver o relógio da senhora, aqueles relógios pequenininhos, que a gente, mesmo que a lupa havia essa rasca, mas como não haviam lupas para os óculos, naquela altura, agora há, mas não haviam, eu desisti. Pá. Fui para a encadernação, que é ao lado. Mas trabalhei na encadernação, eu mais outro. Aonde? Lá no lar. E durante muito tempo? Sim. Sim, o quê? Sim, muito tempo, até que aquilo acabou. E que ainda está lá a encadernação, pá. Eu tenho a chave da encadernação. Ainda temos lá material, pá. E que marcas a guerra deixou em si e na sua família? Não sei, pá. Pá. A sua família como é que ficou quando soube que veio assim? Muito mal, pá. Meus pais ficaram com a minha mãe. E o senhor? Eu? Conformou-se? Claro, que remédio. Porque senão era pior para mim, não é? Como agora, tenho problemas disto, sou hipertenso, tenho apneia de sono, tenho mais não sei o quê, tenho mais não sei o quê, tenho não sei o quê. Agora a garganta seca-me, uma caraças, Deus-me livre. Mas sempre teve força de vontade para... Penso sempre positivo. E foi assim a vida toda? Pois porque, por acaso, como eu digo, aquelas senhoras, as tais paraquedistas que estavam lá no hospital militar, que iam passear com a gente, pá. E depois pegavam no carro, levavam-nos, pá. Depois iam lá as escolas, tudo, pensando que não, pá, isso ajudou muito, não é? A gente esquece, não é esquece, a gente nunca esquece, tá, mas pronto. E como é que considera a experiência vivida na guerra colonial? De uma forma geral, como é que o senhor vê a experiência que teve? Não. Só que ela esteve, que sabe, aquilo não. Uma guerra um gajo está, é assim. Será que eu vivo agora? Vou morrer agora? Mas logo? Quando? Como é que é, não é? A incerteza. Pois um gajo anda sempre com a arma na mão. E isso marcou. Que recomendação deixaria aos mais jovens neste momento com base naquilo que o senhor viveu? O que é que o senhor agora dizia aos mais jovens? O que é? O que acabou de dizer? O senhor ficou sem as pernas, esteve na guerra colonial. Sim. Agora, se tivesse que falar para os... Estive numa guerra. Se tivesse que falar para os mais jovens, hoje em dia numa escola ou assim, o que é que o senhor lhes dizia? Não dizia nada. Então não lhes dizia para que era bom
que era bom que houvesse o serviço militar obrigatório? Não quer ser obrigatório, mas que é por modo de aprender a ser camaradas. Agora, se tivesse aqui um jovem à sua frente e lhe perguntasse o que é que o senhor me dizia da sua experiência, o que é que o senhor lhe dizia a ele? Sim, ele disse, porque a tropa faz bem, pá. Aprende as pessoas a ser camaradas uns dos outros, amigos uns dos outros. O pior é depois a guerra e as armas. Sim, mas eu não estou a dizer, não falar na guerra, estou a dizer porque, mas eu também quero que o senhor fale dessa parte da guerra, porque também tem que lhes dizer. Porque, sim, se a guerra é uma coisa que não interessa a ninguém, não é? Uma guerra, tanto se pode morrer, como ficar que não significa, ou pode ficar pior, ou melhor, ou igual. É assim, uma guerra é uma lotaria, pá. E como é que gostaria de ser recordado? Recordado? Não gosto eu nem gosto de ouvir falar em guerra.